Bem-vindo ao nosso HealthCast. Que MEV é essa? Histórias inspiradoras. Eu sou a doutora Jaqueline Ney, médica nutróloga, e tenho a imensa alegria de apresentar para vocês a medicina do estilo de vida, através de convidados especiais, que são amigos queridos, pacientes queridos, que vão contar as histórias que com certeza vão impactar a vida de vocês. E hoje eu estou recebendo aqui um convidado muito especial para falar de um dos 6 pilares da MEV, essa medicina nova, de vanguarda, que vem mudando não só a vida de profissionais de saúde, como mudou a minha vida. A vida de muitos pacientes está sendo impactada pela nossa MEV. Mas, afinal, que MEV é essa? Hoje, nós estamos recebendo aqui João Paulo, empresário carioca, meu amigo querido e paciente, para falar um pouco para a gente da experiência dele e se apresentar para vocês sobre o que ele viveu, como que a medicina do estilo de vida impactou a vida dele. João, seja muito bem-vindo. É uma alegria imensa para mim receber você aqui. Olha, é uma honra, um privilégio estar aqui em mais esse momento maravilhoso com a minha irmã. Você é minha irmã, é minha médica, é minha irmã, é minha amiga e me sinto muito feliz, muito honrado de estar compartilhando a minha história aqui. Eu já te agradeço antecipadamente, João, porque conheço a sua história, né? E pela sua generosidade de vir querer compartilhar isso com o grande público e que, com certeza, a sua experiência vai fazer com que as pessoas possam refletir e aumentar também o nível de consciência sobre saúde. E eu queria começar conversando um pouco com você. Quais eram os seus desafios em saúde antes de você conhecer a medicina do estilo de vida? O que mais te preocupava, João, assim, com a sua saúde? O que te trazia, sabe, aquela hora que a gente vai deitar, assim, antes de fechar os olhos e pensa assim, nossa, estou um pouco incomodado com isso em relação à minha saúde? Conta um pouquinho pra gente. É muito interessante, assim, eu desde pequeno, a minha luta aparente era contra a balança, né? Então, eu passei... A minha vida era uma montanha-russa de momentos de saúde, vamos dizer assim, né? Então, quando eu era pequeno, eu era saudável, depois eu fiquei gordinho, depois eu fiquei um atleta multi-esporte, né? Eu fazia 5 esportes. Depois eu engordei e passei dos 120 quilos. E, por fim, eu cheguei onde eu estou agora, que é um lugar de equilíbrio. Então, Jaque, o que a MEV ela me fez... o que deu um clique na minha mente foi eu descobrir que, na verdade, eu não lutava contra a balança. Eu lutava na minha mente. Incrível, João. Era uma batalha na minha mente e depois que nós começamos esse atendimento, isso ficou tão claro, porque até nos momentos onde eu tinha um corpo aparentemente saudável, eu não estava saudável emocionalmente. Isso é tão importante, João, de você já trazer nesse primeiro momento do nosso bate-papo, porque as pessoas às vezes não têm consciência, né? A gente costuma, na correria do dia a dia, se observar pouco. E essa abordagem, baseada nos 6 pilares, ela faz exatamente isso com a gente. Não só para vocês, pacientes, para a gente também, médicos, profissionais de saúde. A gente vai se percebendo, vai aumentando o nível de consciência e o autoconhecimento, que é, de fato, o que faz a grande transformação. E aí, João, como que você conheceu a MEV, assim? Como que foi experimentar essa abordagem que a gente até colocou o título do podcast exatamente porque muitas pessoas falam para mim e para os meus pacientes também, quando falam, eu estou tratando com MEV, eu estou tratando a minha saúde com MEV. Mas que MEV é essa? O que é a MEV? Como que você experimentou isso? Qual foi a sua experiência? Isso também é curioso, porque assim, todos nós somos muito observados, né?
por pessoas que a gente nem sabe que nos observam. E até pela minha busca por esse equilíbrio, né, de saúde e tudo mais, depois que... no primeiro atendimento que nós tivemos, as pessoas me perguntaram, e aí, como é que foi? Eu falei, olha, cara, eu fiquei 2 horas conversando com a Jaque, eu fui catapultado para o meu passado. E assim, toda a minha vida foi exposta na mesa de coisa... Eu falei, olha, parecia mais um psicólogo do que uma medicina, na verdade, né? E fez toda a diferença. E é isso, né, João? Porque não é a medicina convencional, é a medicina do estilo de vida. E a mudança do estilo de vida, ela só vem a partir do primeiro passo, que é a gente ter consciência de por que a gente age daquela maneira. E essa primeira consulta, esse encontro, né, que a gente faz de parceria entre médico e paciente, é fundamental para todo o resto do tratamento. E o que você experimentou, João, de mudança, assim, a partir daquele momento, daquela consulta, que é o maior exercício de consciência, é a primeira consulta? O que você experimentou? Eu experimentei uma... assim, coisas foram descortinadas. Primeira coisa que eu descobri foram os processos de fuga, né? Porque quando nós temos raízes de rejeição, raízes de abandono, e todo mundo tem, todos nós temos, e eventualmente a gente se coloca em lugares escondidos. E o lugar escondido pode ser comida, o lugar escondido pode ser malhação. O esporte pode ser um lugar escondido, a compulsão é um lugar escondido, seja que tipo de compulsão for. Então, aquele primeiro atendimento, eu tive contato com os meus processos compulsivos. Então, o que eu descobri? Eu era uma pessoa desequilibrada buscando a saúde. E eu precisava ser uma pessoa saudável que busca o equilíbrio. Uau, gente. E faz... Incrível, João. Faz a diferença. É muito legal isso. E a gente vê, ao longo da nossa conversa ali, eu vou vendo as expressões faciais de vocês se transformando, né? Eu vou dando as informações, de apontar os caminhos, por que você age dessa maneira, de analisar cada um dos 6 pilares e qual o seu estado de prontidão de entrar mais profundamente para analisar cada um daqueles ali, a alimentação. E eu vi que você tinha uma história de um controle do consumo do álcool, que era muito delicada. Sim. Então, como que foi para você experimentar isso também como um pilar da MEV, uma coisa que você precisava olhar sempre com atenção? O álcool também fazia parte de um processo de fuga. A comida fazia parte de um processo de fuga, porque... além da questão do entorpecente, né? Porque o álcool entorpece, o álcool ele ainda cria um processo de comunhão, mas uma questão social, Certamente. de aceitação, que é a famosa mesa de bar. Que não é o álcool em si, mas aquilo lá que são várias pessoas que possivelmente também estão em fuga e retroalimentam. Não estou condenando o álcool, eu acho que cada um sabe de si, mas eu estou falando dos meus processos. Sim, nós estamos aqui contando a sua história. É a minha história. Fique à vontade. Acaba que virou uma anestesia para que eu me deparasse com as minhas verdadeiras batalhas. E o desmame disso, não do álcool em si, mas desse processo de afastamento das verdadeiras batalhas, das fugas, né? Foi um processo
delicado, foi difícil. Eu perdi algumas amizades que, na verdade, não eram amizades, né? Mas eu precisei me conhecer. Excelente, Então, a João. MEV, talvez, se eu falar assim, o que você ganhou? Eu dei passos largos na direção do autoconhecimento. Isso fez toda a diferença. Uau, hein? Estamos só com 10 minutos de entrevista e já temos várias chaves aqui importantes para todo mundo que quiser aproveitar a sua história, João, e se inspirar. E eu queria, amigo, perguntar para você qual o momento que teve um clique? Em que momento você, como a gente diz popularmente, né, virou a chave em relação a esse controle do uso do álcool? Quando que Eu vou dizer. olha, tá um pouco demais, ou isso não faz mais parte da minha vida. Em que momento que você caiu a ficha? Eu vou dizer. Assim, eu vou trazer a luz do nosso atendimento. Vou trazer a luz do nosso primeiro atendimento. É claro que, assim, algumas pistas foram dadas, né? Mas com relação à minha saúde, no nosso primeiro atendimento, quando eu sentei no consultório, você pode parecer simples, e eu acho que as coisas do Senhor são simples. Você perguntou, como você está? Eu fiquei olhando para você 1 minuto. Eu me perguntei, como é que eu estou? Uma pergunta simples, né, João? Como eu estou? A gente faz essa pergunta e a gente ouve essa pergunta dezenas de vezes por dia. Mas a gente não percebe a profundidade daquilo que está sendo dito, porque a palavra, ela carrega uma autoridade. A palavra, ela carrega um sentido. Então, como você está? Como eu estou? E eu me perguntei, cara, como eu estou? Esse foi o clique. Porque isso me levou em todas as fases da minha vida, como eu estou. Isso me levou nos porquês, nos porquês de eu em algum momento da minha vida, ir a 3 rodízios por semana. Isso não perceber, né, João, que isso era um excesso. Porque o mais importante, às vezes, eu converso muito com os meus pacientes em relação a como a consulta é uma ferramenta fundamental para a medicina do estilo de vida. Como esse contato, essa conversa, a entrevista médica, que muitas vezes é uma entrevista motivacional, que muitas vezes é uma entrevista clínica convencional, depende do momento que o paciente se encontra. Aquela entrevista, por si só, ela é terapêutica. Ela é um tratamento, porque ela é o momento em que a gente vai fazer realmente esse exercício de consciência. E isso, assim como diz os estudos científicos, né, que a MEV é uma medicina totalmente baseada na ciência, tem mais de 50 mil artigos falando sobre os 6 pilares. Você está falando isso na prática. Então, isso aqui, gente, não é medicina do estilo de vida do livro, é MEV na prática. Foi exatamente isso, João. E uma coisa que a gente percebe muito, eu percebo muito na minha prática, né, ao longo desses 3 anos aí de medicina do estilo de vida exclusiva, de fazendo só essa abordagem em consultório, tem muito pouca falta. O paciente vai à consulta, porque ele sabe que ele vai ser transformado depois daquele encontro, daquelas ferramentas que ele vai receber. Ele vai ser municiado, ele vai sair dali munido para poder enfrentar o que é de verdade uma mudança do estilo de vida. Porque simples não é, gente. Nós não estamos falando que é simples, né, João? Sim. Mas nós estamos falando que é possível. Por isso essa história. Essa e muitas outras que vocês vão ouvir ao longo dos episódios do Que MEV é Essa. Então, João, o clique para você foi naquele momento ali de consulta. Sim, sim. Eu percebi as minhas fugas, porque assim, é muito fácil você perceber que você está desequilibrado quando você está com taxas alteradas, acima do peso. Em outro momento da minha vida, eu fazia 5 esportes. Eu fazia remo, boxe, jiu-jitsu, corrida e outro que eu esqueci. Assim, eu nunca tive um corpo policletiano.
Ah, gente, deixa eu avisar para vocês, tá? João é meu amigo mais erudito, meu paciente mais erudito. Ele usa essas palavras eruditas. Policleto foi um dos pais do estilo grego de escultura. Aqueles tanquinhos e aquelas coisas e tal. Enfim, eu nunca tive um corpo assim, mas eu sempre tive um corpo bom. Principalmente para a época onde quase ninguém malhava. Tô com 46. Mas ainda assim, quem me olhava falava, caramba, você tá bem. E eu não tava, eu tô totalmente destruído por dentro, eu só mudei o meu ídolo. Gente, que coisa fantástica essa fala dele, né? Meu Deus. Eu mudei o meu ídolo. E assim, bom, eu sou cristão, você sabe, existe uma palavra grega que é falada várias vezes no Antigo Testamento, chamada sozo. Sozo não tem uma tradução literal, mas se fosse traduzir, seria salvação, cura e libertação. Seria a plenitude do Senhor. Então, o Senhor, quando nos salva, ele deixa disponível a plenitude dele, corpo, alma e espírito. Então, se eu pudesse associar isso à MEV, eu diria que, inclusive, a MEV é bíblico. Ah, sem dúvida. Porque existe existe uma questão indissociável de corpo, alma e espírito, que é um projeto do Senhor para que nós tenhamos saúde plena. Então, assim, quando eu me consultei lá, falei assim, eu já te conheço há um tempo, eu sei que seu coração é incrível, mas eu ver esse coração num atendimento sistematizado é bíblico. Eu falei, cara, faz a diferença, porque o foco não, a taxa, isso, e faz, mas a questão de novo, a primeira pergunta que você me fez, como é que você está? Não foi uma pergunta da amiga Jaque, foi uma pergunta da minha médica. Eu entendi aquilo ali, porque você já me fez essas perguntas. Mas naquele ambiente de atendimento, a minha médica, que derrama amor, independente se somos amigos, ela paga. A questão de chamar amigo para fazer podcast é isso, né, gente? Que a gente vai ficar invariavelmente emocionada. Vamos lá. Uma pessoa que, de fato, eu te amo, eu te admiro, eu conheço o seu coração e você é uma pessoa que paga a dívida de amor, que a Bíblia diz que nós somos devedores do amor. Você paga as suas dívidas diariamente. Então, você chegando para o seu paciente, como você está, aquilo foi uma chave, aquilo foi sozo. João, não tem como ser diferente, porque o que a medicina do estilo de vida traz para a gente, né, é ciência. Mas a gente ter a liberdade de aplicar essa ciência e ver como que as pessoas são receptivas a essa medicina não convencional que a gente está acostumado de fazer diagnóstico, tratamento medicamentoso na sua essência, né? E ver como que aquilo transforma mesmo as pessoas, não tem como ser diferente. Me faz realmente acordar todos os dias, levantar da cama e falar, vamos lá. Vamos partilhar isso para cada vez mais pessoas. E hoje esse projeto também faz parte desse propósito, de levar a MEV ao maior número de pessoas possível, que seja, pelo menos, conhecida, entendida. Há uma medicina diferente, que ainda vai começar a ser ensinada nas universidades, que ainda vai começar a mudar, mas ela já está disponível para ainda um pequeno número de pessoas, mas vai estar disponível cada vez mais para um grande número de pessoas. Não só no Brasil, né, que a gente tem 10 anos da chegada da MEV do Brasil, mas a medicina do estilo de vida já está sendo compilada desde a década de 70. Nos Estados Unidos, hoje já é uma especialidade médica. Aqui a gente trabalha como forma de abordagem os médicos que têm a certificação internacional, que é uma certificação de lá, americana, com a chancela do nosso Colégio Brasileiro em MEV.
mas ainda é pouco conhecida. E é uma alegria para mim imensa, eu digo até uma emoção. Eu fico muito emocionada de ter vocês aqui sentados a essa mesa para falar do que a gente vive no dia a dia no consultório. São muitas vidas transformadas de verdade, assim, em prol de quê? De ter saúde, de ter longevidade. Já nasceu, gente, o ser humano que vai completar 150 anos, vai viver 150 anos. Mas como é que a gente vai viver 150 anos? Como é que a gente vai chegar lá? Com longevidade, com saúde, a gente tem que construir isso. E, para mim, é um privilégio dos mais altos, assim, poder viver isso com cada um dos meus pacientes. Claro que nessa sequência de episódios, vocês vão ver amigos queridos que estarão sentados aqui comigo, representando tantos outros pacientes que vivem esse processo. E eu falo para vocês, assim, de todo o coração, é um privilégio viver isso. É um privilégio ouvir a sua verdade, João, ver o brilho do seu olho, de falar, eu vivi isso. É possível. É inspirador, não só para quem vai ouvir, não só para a gente, para a equipe toda que está aqui ouvindo a gente gravar, mas para mim, ouvir isso de novo me faz entender que tem um sentido tudo isso. E eu queria, meu amigo, que você compartilhasse uma história que foi interessante, assim, com a Mévia, de você falar... Alguém falar assim, ué, João, mas você não está mais fazendo isso? E você falar, não, eu estou fazendo um tratamento, eu estou fazendo um programa de mudança do estilo de vida. Tem alguma história que você queira compartilhar, assim, que alguém achou curioso a sua mudança de comportamento? Olha, tem algumas. Principalmente quando você fala em estilo de vida, né? As pessoas, elas... E aí, como é que foi? Você mudou o seu estilo de vida? Porque, assim, na verdade, eu sempre fui... Assim, desde que o equilíbrio do Senhor chegou à minha vida, eu sempre busquei essa... Foi como eu falei, né? Depois que eu me tornei uma pessoa saudável buscando equilíbrio, mas ainda assim, as pessoas confundiam, né? Como é que você foi lá na nutróloga e tal? Você melhorou seu estilo de vida? Porque o estilo de vida é associado ao quê? Comida e exercício físico. Não é só isso. Tem mais 4 pilares, esses são 2. Não é só isso. E existem coisas, por exemplo, como álcool, como alguns alimentos que eu imaginava saudável. Isso me ajudou muito. Mas talvez o que as pessoas tenham mais percebido em mim foi a busca pelo meu equilíbrio emocional. E eu virei um propagador disso. Quando as pessoas me perguntam, né, sobre... Eu já dei o contato de vocês para seu contato para tanta gente. Eu falei, cara, vai com o tempo. Mas, João, mas o que tem a ver? Eu falei, tem tudo a ver, cara. Você se arrepender, você se perdoar, isso é estilo de vida. Isso conduz a uma vida saudável. Você liberar perdão, você se arrepender, você fazer as pazes com o seu passado, isso é estilo de vida. E as pessoas viram isso em mim. Viram essa busca em mim. Porque não adianta você buscar uma alimentação saudável, não adianta você buscar uma vida de esporte, porque você pode estar trocando de ídolo. Você pode estar trocando de dependência. E eu me lembro, uma vez que hoje eu faço Muay Thai, quer dizer, sempre fiz desde os 15 anos, mas eu continuei, foi o esporte que eu continuei fazendo. Isso. Você é instrutor, né, João? Eu sou instrutor de Muay Thai. E você viu um vídeo meu espancando um saco. Eu sigo meus pacientes, tá, gente, no Instagram. E aí um saco, gente. Um saco, espancando um saco. Saco de bater. E você detectou ali imediatamente que eu não estava bem. Eu falei, já que eu não estou. E isso me ensinou a ser um propagador disso também. Quando a pessoa vem me buscar, o que eu faço? Eu falei, cara, você está bem? Como é que você está?
Então, você me ensinou um sentido mais profundo dessa pergunta. E isso é incrível, João, porque o sentido é exatamente esse. É você não estar de uma maneira, é você ser. Então, você é entender que você não é aquele momento que você está vivendo. Você está passando por aquela fase. Muitas vezes desequilibra alguns dos pilares. A gente vai equilibrar, mas não, aquilo não te define. Uma recaída num determinado momento, num determinado pilar, está dormindo mal, está numa fase mais ansiosa, está vivendo um problema familiar, um problema de saúde na família ou na própria saúde, e você não é o problema. Sabe quando às vezes a gente fala com um paciente com câncer só sobre o câncer dele? É como se a pessoa se despersonificasse. Ela não tem, você não tem mais assunto com a pessoa, não, ela não é a doença dela. Ela continua sendo a pessoa. Você não era o que você estava vivendo ali, você continua sendo o João. Não, e engraçado assim, às vezes, como eu sou instrutor, às vezes algumas pessoas me perguntam assim, cara, tem alguma dica? Eu falei, senta aqui, eu vou te passar a orientação da minha nutróloga. Aí o pessoal acha que eu vou passar uma dieta dos 3 pontos. Aí a pessoa senta comigo e aí eu pergunto, como é que está seu casamento? Foi isso que você foi ver na sua nutróloga? Eu falei, também, principalmente. É um dos pilares, relacionamento, suporte social. Porque, e as pessoas... né, João, como que teria o nome de suporte se fosse uma coisa pouco importante? E as pessoas não entendem isso. Suporte, gente, é para te sustentar. As pessoas não entendem isso. Porque a gente vive hoje um momento da sociedade onde as pessoas querem resultados rápidos e fáceis. E superficiais, portanto. Isso não existe. Isso não dá sustentação. Por isso que as pessoas emagrecem e engordam, melhoram ou pioram. Feliz de ouvir isso do meu paciente amigo. E... que alegria. Mas é isso, meu amigo. Com certeza, a gente já vem num tratamento longo, né? João é meu paciente há muitos anos, desde que eu comecei a fazer a MEV, né? Que deixei a terapia intensiva, outro dia eu conto essa história para vocês. Mas realmente é um processo, é um degrau de cada vez, mas mais importante sempre a gente lembrar, nunca você volta para o degrau anterior. Está sempre num degrau acima, porque o seu nível de consciência já aumentou em relação àquele seu comportamento em saúde. Isso é a MEV, é a medicina do comportamento em saúde, do comportamento positivo em saúde. É uma forma, uma estratégia de você trocar comportamentos negativos, comportamentos nocivos que te adoecem, que vão tirar a sua qualidade de vida, que vão fazer com que a sua vida longa, porque a gente vai viver muito, né? A maioria de nós vai viver muito, já tem aumento da expectativa de vida, mas que a sua vida longa seja maravilhosa, seja cheia de saúde, seja cheia de vitalidade, que a gente consiga correr com os nossos netos, ver os nossos bisnetos e ter vitalidade mesmo, força física. E, para isso, a gente tem que trabalhar os 6 pilares. Não tem outra maneira. E aí, João, eu queria encerrar com você, meu amigo, agradecendo imensamente a sua fala. Tantas coisas importantes que você compartilhou hoje, que a gente não vai ter noção agora, não. Daqui a algum tempo, a gente vai entender o que aconteceu aqui hoje. E eu queria deixar esse último momento para você, deixar uma palavra final para as pessoas que acham que elas não conseguem ter um controle do uso de álcool, de substâncias tóxicas, que elas não vão conseguir parar de fumar nunca, que está naquele momento de desesperança em relação aos seus hábitos nocivos. Muitas vezes já até tem consciência que não está fazendo bem, mas não sabe por onde começar, não sabe como sair daquela situação. Queria que você deixasse essa palavra para as pessoas, para a gente encerrar esse episódio aí do Que MEV é essa? Bom, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você hoje se sente preso em algum looping de dor, de fuga, eu convido você a conhecer mais de Jesus, porque ele fez a diferença na minha vida. Porque eu fui escravo de tanta coisa, fui escravo de aventura, eu fui escravo de...
Eu nunca fui viciado em álcool, mas eu me sentia escravo do que, por exemplo, eu era escravo do social que o álcool me proporcionava. Isso era um ídolo na minha vida. A comida era um ídolo na minha vida. A malhação era um ídolo na minha vida. Eu já tive ídolos antagônicos. Mas você pode se libertar daquilo que te prende. Você pode e vai se libertar. Busca, ande com pessoas com bons depósitos no coração, se afaste das pessoas com maus depósitos no coração, se conheça, porque provavelmente você não é tão incrível como você pensa que é, mas você também não é tão desastroso como você pensa que é. Existe uma medida do coração do Senhor para a sua vida. Então, busca isso. Meu amigo, muito obrigada. De todo o meu coração. Obrigada mesmo por você ter aceitado sentar nessa cadeira. A gente sabe que não é simples porque é falar da gente, né? Abrir uma história, abrir coisas suas pessoais. Tem que ter realmente muita generosidade no coração para levar essa história para inspirar outras pessoas. E para vocês, muito obrigada por ter assistido o Que Meve é Essa e que essa história realmente te inspire a ver que é possível fazer uma mudança do estilo de vida afetiva, amorosa, eficaz e para toda a sua vida.